100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7:01. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Governo e Congresso negociam acordo sobre vetos de Bolsonaro em projeto sobre orçamento. Empresas brasileiras bateram recorde de emissões de títulos no mercado exterior em janeiro. Áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia batem recorde em janeiro, aponta INPE. Empresas são fechadas e notificadas no segundo dia de operação contra despejo de esgoto sem tratamento. Campos cedia pesquisa inédita no país, com uso de células-tronco em doenças cardiovasculares. Lista de espera do SISU será publicada nesta segunda-feira, hoje. A arroba do boi gordo volta a subir no estado, negociada na sexta a R$ 180 à vista no estado do Rio. Açúcar cristal, saque 50 quilos, fecha a semana cotada a R$ 77,18. E o dólar comercial operou em alta na sexta-feira, sendo vendido a R$ 4,32. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O governo e o Congresso costuram um acordo para evitar a derrubada de todos os vetos feitos pelo presidente Bolsonaro em um projeto que mudou regras para a execução do orçamento de 2020. O Executivo estaria disposto a ceder a deputados e senadores o direito de indicar a prioridade para a execução das emendas, mas quer evitar que tenham um prazo de 90 dias para cumprir a ordem e que o gestor seja punido nesse caso. No domingo, o presidente reuniu-se com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também no Palácio do Alvorada. O tema foi tratado também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, em outra reunião. A equipe econômica participa dos debates por meio do assessor especial do ministro Paulo Guedes, Esteves Colnago, e do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Um dos trechos vetados por Bolsonaro dá poder a deputados e senadores sobre a ordem que serão executadas as emendas. Domingos Neto, do PSD Ceará, por exemplo, controlaria sozinho 31 bilhões, total destinado às emendas de relator no orçamento. Empresas brasileiras bateram recorde de emissões de títulos no mercado exterior no primeiro mês do ano, segundo o levantamento da Álvares e Marçal. Foram captados 7 bilhões de dólares, valor 6 vezes superior a janeiro de 2019. A Eletrobras lidera o ranking com a captação de 1,25 bilhão de dólares. A festa só não foi maior porque na última semana de janeiro, a notícia do coronavírus baixou um certo mau humor no mercado. Mix. O total de áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia bateu recorde em janeiro de 2020. De acordo com os dados do Sistema de Detecção em Tempo Real do Instituto de Pesquisas Espaciais, foram emitidos alertas para 284,27 quilômetros quadrados de floresta, maior índice para o mês desde que começou a série histórica em 2016. Na análise do trimestre, novembro, dezembro e janeiro, o recorde também foi verificado. Foram feitos alertas para a devastação de 1.037 quilômetros quadrados, a maior área para o período desde que começou a medição. Os especialistas indicam considerar a análise do trimestre para evitar, por exemplo, que a leitura dos dados coletados pelos satélites sejam afetados por interferência de nuvens. A operação para identificar e conter despejo irregular de esgoto sem tratamento no Rio Guandu continuou no Distrito Industrial de Queimados na última sexta-feira. Uma fábrica de cosméticos foi fechada e uma de segmento náutico teve as atividades suspensas parcialmente. Cerca de 30 técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do INEA participaram deste segundo dia de ação de vistoria às empresas da região. A Reluz Cosméticos foi autuada e interditada pelo INEA e terá sua atividade totalmente suspensa. Técnicos identificaram o despejo de resíduos de produção dos produtos sem tratamento diretamente na rede pluvial. A amostra dos rejeitos lançados foram colhidas para identificar as substâncias que os compõem. No Workshore, Indústria e Comércio teve embargo total na produção de barcos ao ser constatada a rede de coleta de resíduos provenientes desta atividade em não conformidade, ocasionando eventuais despejos na rede pluvial. Também feita a suspensão parcial da cozinha devido ao lançamento de efluentes líquidos diretamente do solo. O responsável foi conduzido pelo comando da Polícia Ambiental à delegacia. Mix Notícias. Campos vai ter um projeto inovador no Brasil ao realizar estudo com o uso de células-tronco
em doenças cardiovasculares. Isso será possível por meio de uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia de Campos, o Instituto Galzul e a UENF, devendo iniciar as atividades ainda este ano. Para esta finalidade, um centro de alta complexidade foi implantado nas dependências da Santa Casa, a fim de cumprir o objetivo de transferir tecnologia em saúde para a prática clínica, visando a modernização do sistema de saúde, em especial o SUS. Conforme dados do DataSUS, 58% das cirurgias cardíacas e 46% dos cateterismos realizados no estado do Rio de Janeiro em 2019 foram feitos em Campos. O diretor clínico da unidade, Kleber Glória, ressaltou a capacidade da instituição de sediar a pesquisa. Estudantes que fizeram inscrição nas listas de espera dos institutos de nível superior que usam o SISU poderão conferir hoje, segunda-feira, a ordem de chamada para a matrícula que será publicada pelo MEC. A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupados durante a primeira chamada. A escolha de 2 opções de curso assinaladas durante o Enem continua valendo. Para o primeiro semestre de 2020, valerão as notas do Enem 2019. Os resultados das provas, que foram aplicados nos dias 3 e 10 de novembro, serão divulgados em janeiro, na página do participante no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos participaram de pelo menos um dia de prova do Enem. O melhor mix do Brasil. Mix! As exportações de carne de porco do Brasil cresceram 41% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2019 e foram vendidas ao exterior 68,5 mil toneladas ante 48,5 mil toneladas do período anterior. Segundo a associação que representa os exportadores do setor, foi o melhor desempenho para o mês na história das vendas ao exterior do setor. Em valores, as receitas das vendas foi de 164,1 milhões de dólares, resultado 78,9% maior que o saldo registrado em janeiro de 2019, com 91,7 milhões de dólares. A China se manteve como principal comprador do Brasil, destino de 30,6 mil toneladas, 45% do total. O país asiático cresceu suas importações em 252% na comparação com o mesmo período do ano passado, com 8,7 mil toneladas. As exportações de carne de frango do Brasil também cresceram 14,9% em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com a associação que representa os frigoríficos do setor. O número considera todos os produtos negociados entre in natura e processados. As vendas para o exterior somaram 323,8 mil toneladas no mês, contra 281,7 mil toneladas de janeiro do ano passado. Em receita, o saldo das exportações em dólares cresceu 16,5%, alcançando 529,1 milhões de dólares, contra 454 milhões de dólares do mesmo período do ano passado. Mix Notícias. A Academia Brasileira de Letras divulgou nota de repúdio na última sexta-feira, dia 7, contra o memorando da Secretaria de Educação de Rondônia, que mandou recolher 43 obras literárias das escolas estaduais, incluindo clássicos como o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Macunaíma, de Mário de Andrade e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Segundo a academia, a atitude da SEDUC é uma censura que atinge a literatura e as artes. Outras entidades também reagiram ao pedido do governo para recolher os livros das escolas. Para a OAB, o documento viola os mais caros princípios e garantias fundamentais da Constituição Federal. E a Receita Federal abre hoje, dia 10, às 9 da manhã, a consulta ao lote residual de restituição multi-exercício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário para 116.188 contribuintes será realizado no dia 17 de fevereiro, totalizando mais de 297 milhões de reais. Desse total, 133.467 milhões serão liberados para os contribuintes com preferências no recebimento: idosos acima de 80 anos, entre 60 e 79 anos, com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, o número 146. Mix.
O Ministério da Defesa divulgou o boletim na noite deste domingo, dia 9, ontem, informando que os brasileiros repatriados da China devido ao surto do coronavírus continuam sem qualquer sintoma da doença. As avaliações foram feitas pelo Ministério da Saúde. Esse foi o primeiro boletim divulgado desde que o grupo chegou à base aérea de Anápolis nesta manhã de domingo. Segundo o boletim, os 58 hóspedes, 34 repatriados e os 24 membros da tripulação que realizou o resgate, que estão no hotel de trânsito, passaram por todas as avaliações clínicas protocolares e mantiveram o quadro assintomático. Subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, informou neste domingo, dia 9, o governo chinês. A quantidade de vítimas fatais já é maior do que da epidemia de SARS. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados e 23.589 estão sob suspeita. Apenas a província de Hubei, epicentro da doença, foram 2.618 novos casos confirmados neste domingo. Uma missão internacional de especialistas partiu para a China na noite de domingo para tentar conter a disseminação do coronavírus, anunciou o diretor da OMS. No sábado, a OMS disse que o número de casos de contaminação detectados diariamente na China havia se estabilizado, mas que era cedo demais para afirmar que a epidemia havia superado seu auge, segundo a AFP. Mix Notícias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.232 da Mega Sena sorteado sábado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira, dia 12, está estimado em R$105 milhões. Os números sorteados foram 07, 08, 31, 34, 38 e 47. A Quina teve 111 ganhadores que vão receber cada um R$ 54.257. Acertaram a quadra 8.685 apostadores que receberão um prêmio individual de R$ 990. As apostas para o próximo concurso da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite desta quarta-feira, dia 12. Parasita foi o grande vencedor do Oscar neste domingo. A cerimônia dos melhores do cinema aconteceu em Los Angeles. A dramédia sul-americana, sob diferença de classes, recebeu 4 estatuetas e se tornou o primeiro não falado em língua inglesa a vencer como melhor filme. Além do principal prêmio, o cineasta Bong Joon-ho também ganhou como roteiro original, diretor e filme internacional. 1917, drama de guerra dirigido por Sam Mendes, ficou com 3 estatuetas. Coringa, Ford versus Ferrari e Era Uma Vez em Hollywood ganharam 2 cada uma. O irlandês não ganhou nenhuma das suas 10 indicações. Nas categorias de atuação, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern foram os premiados. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou funcionários públicos a parasitas ao comentar nesta última sexta-feira as reformas administrativas pretendidas pelo governo federal. Segundo ele, as propostas referentes ao tema serão enviadas ao Congresso na próxima semana. Guedes criticou o reajuste anual dos salários dos servidores, que, segundo ele, já tem como privilégio a estabilidade do emprego e a aposentadoria generosa. O ministro argumentou que a máquina pública nas 3 esferas de governo não se sustenta financeiramente por questões fiscais e, por isso, a carreira do funcionalismo precisa ser revista. Parlamentares querem convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele explique a declaração feita nesta sexta-feira, na qual comparou os servidores públicos a parasitas. A Frente Parlamentar do Serviço Público planeja apresentar o pedido de convocação hoje, segunda-feira, dia 10. Vamos entrar com o pedido de convocação para que o ministro se explique, porque não vamos aceitar declarações que generalizem uma opinião sobre os servidores, ainda mais uma opinião extremamente preconceituosa. Foi uma declaração muito ofensiva que não contribui com o diálogo, afirmou o presidente da frente, deputado professor Israel do PV do Distrito Federal. A aprovação não é vista como algo difícil de acontecer pelos integrantes da frente, já que diversos parlamentares, inclusive membros do Centrão que apoiam a reforma administrativa, criticaram a declaração de Guedes. Segundo Israel, o Congresso está disposto a discutir a reforma administrativa, mas quer fazer essa discussão de forma técnica e não por meio de insultos e ataques. Mix Notícias. As chuvas que castigaram o Sudeste na última semana trouxe também prejuízos para os produtores rurais de Minas Gerais. Isso porque o rio Paraopeba transbordou e pode ter contaminado pastos e lavouras. Segundo os agricultores, outros transbordamentos já aconteceram, só que eles nunca tinham trazido lama e resíduos que matassem a plantação.
As lavouras de Esmeraldas, município do Grande BH, enfrentam esse dilema. A água do Paraupeba invadiu uma área enorme das propriedades, tornando impraticável o cultivo do feijão. Desde janeiro do ano passado, quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, o governo do estado recomendou que ninguém da região usasse a água sem tratamento do rio Paraupeba. E agricultores do Espírito Santo estão enfrentando transtornos causados pela chuva nas lavouras de café. No município de Iuna, uma das principais regiões produtoras de café do estado, mais de 500 propriedades foram atingidas e 120 mil pés arrancados ou soterrados. O balanço do prejuízo financeiro em todo o Espírito Santo é grande, cerca de 88 milhões de reais, sendo metade no setor agropecuário. Isso sem contar que, com os deslizamentos de terra, mais de 200 quilômetros de estradas ficaram bloqueados. A Secretaria de Agricultura do Espírito Santo afirmou que pretende desobstruir as estradas ainda nesta semana. Mix. O norte da Europa está sendo atingido por uma forte tempestade desde ontem, domingo, com ventos com intensidade de furacão e chuvas pesadas. Denominada Ciara no Reino Unido e Sabine na Alemanha, ela se move em direção ao sul do continente e já fez as suas primeiras vítimas. Felizmente, apenas serviços de viagem e eventos públicos como um jogo da Bundesliga foram cancelados. Em amplas áreas da Alemanha foi acionado o segundo nível mais alto de alerta de tempestade. Em partes da Floresta Negra vigora o alerta máximo, grau 4. Ao longo da noite, estava previsto que a intempérie se deslocaria em direção ao sul. Foram registrados ventos de até 140 km por hora no centro do país. Houve quedas de árvores e impedimentos do trânsito. O aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, cancelou cerca de 150 partidas e chegadas, ou 13% de um total de cerca de 1.200 voos. O de Munique também cancelou 80 voos. O número de expulsões de estrangeiros decretadas pelo Ministério da Justiça em 2019 cresceu 85% em comparação com 2018. De acordo com dados da pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro, 1.238 pessoas tiveram decretos de expulsão expedidos no ano passado. O aumento desse tipo de ação vem numa crescente desde 2017, quando foi aprovada a nova lei de imigrações. Em 2015, por exemplo, apenas 22 estrangeiros foram expulsos. Mix Notícias. Na hora da verdade, quando era tudo ou nada, o Brasil mostrou enfim seu melhor futebol no torneio pré-olímpico e garantiu a classificação para buscar o bicampeonato nos Jogos de Tóquio 2020. Com 2 gols de Matheus Cunha e 1 de Paulinho, a seleção sub-23 venceu a Argentina com autoridade por 3-0 em Bucaramanga, na Colômbia, ficando com o segundo lugar da competição. A Argentina, que já entrou em campo garantida em Tóquio, foi a campeã do pré-olímpico. E o Uruguai, que no primeiro jogo da noite venceu a Colômbia, acabou fora da Olimpíada. A equipe celeste dependia de um tropeço do Brasil para se classificar. Com a vitória sobre o Botafogo por 3-0, o Fluminense garantiu o primeiro lugar no Grupo B com 15 pontos, deixando Volta Redonda em segundo com 12. Como no Grupo A, a classificação estava definida com Boa Vista em primeiro e Flamengo em segundo, as semifinais ficaram assim. Fluminense e Flamengo jogam na próxima quarta-feira, dia 12, às 8h30 da noite no Maracanã, e Boa Vista e Volta Redonda se enfrentam no próximo domingo, às 4 da tarde, no estádio Elci Rezende, em Bacaxá. Fluminense e Boa Vista, por terem terminado em primeiro lugar nos grupos, jogam pelo empate para chegar à decisão da Taça Guanabara, que será realizada no sábado de Carnaval, dia 22 de fevereiro. Você ouviu Mix Notícias.